Olha, eu tenho um sonho de criança, vamos dizer assim, né? O Aulão da Laje foi uma iniciativa que deu certo. Eu acho que tudo veio da minha doação, né? Bom, meu nome é Ivan Nascimento, eu tenho 43 anos, sou casado, tenho 4 filhos, sou educador físico e moro aqui na Brasilândia há 43 anos, onde eu cresci, onde eu conquistei a minha família e hoje estou aqui nesse projeto chamado Aulão na Laje. O Aulão na Laje surgiu na pandemia em 2020 numa ideia de ajudar os moradores de alguma maneira aumentar a imunidade contra o Covid, né? Então eu tive essa ideia, eu já estava me formando na educação física, então eu subi na minha laje e fiz uma ginástica com eles e aí ficou conhecido como Aulão da Laje. Os primeiros alunos foram os vizinhos de frente à minha casa, onde a sacada, a laje deles fica de frente com a minha. Eu tive essa ideia, né? Então foram mais ou menos 5 moradores, a qual eu já conhecia, eu já eram meus vizinhos. Fiz esse primeiro contato, eles aceitaram. E assim eu fiz. Eu combinei, falei para eles levarem para a laje garrafa PET com água, cabo de vassoura, cadeira, itens que eles tinham em casa, né, para facilitar a atividade. E aí eles toparam e fizeram a aula e foi muito positivo. Essa ideia dos itens a serem usados foi pensado muito na praticidade, né, naquilo que valia a pena usar e algo muito fácil, né? Todo mundo tinha um cabo de vassoura, né, uma garrafa com água. Até mesmo teve pessoas que usou balde de planta, teve pessoas que usou bloco, né, que tinha já ali próximo da laje. Então assim, itens que facilitou esse acesso, né, a um item que substituiu o halter, que substituiu a barra, que substituiu um banco de uma academia por utensílios que eles já tinham em casa. Então isso facilitou muito e foi algo que incentivou as pessoas a fazerem, né? Tanto no aulão e tanto em casa também, em outros horários. No início das aulas, né, tinha mais ou menos 5 a 6 pessoas, né? E depois isso tomou uma proporção maior, porque a minha laje é uma laje centralizada, então chamou a atenção dos moradores que moram ao lado, nas ruas de trás, né? Então assim, num 360 graus, a qual eu não tinha nem imaginado que eu poderia alcançar nesse primeiro momento de uma proporção de mais famílias, de mais pessoas. Então assim, começou com 5 moradores, 5 conhecidos meus, mas depois tomou uma proporção de várias famílias fazerem, né? E até porque a atividade física naquele momento era um bom aliado para a imunidade, para passar o Covid de uma forma mais tranquila, né? Vamos dizer assim, que não foi, que a gente sabe que as pessoas estavam atemorizadas, estavam preocupadas, sem saber o que ia acontecer, não tinha vacina na época. Os dias eram só os domingos, né? Todo domingo às 10 horas, foi quando eu idealizei esse dia, esse horário. Só que foi tomando uma proporção tão positiva, né, no sentido das pessoas aderirem à atividade, que pediram mais vezes, né? Pediram para fazer mais dias, até porque as pessoas estavam todos os dias em casa. Era a época que era toque de recolher mesmo, né? As pessoas não estavam mais trabalhando presencial, as pessoas estavam com os trabalhos remotos e outros tinham perdido o emprego, né? Esse foi o problema. E aí eu comecei a fazer também aos sábados, sábado, domingo, feriados e até durante a semana, em alguns dias da semana mesmo. Então assim, ficou uma coisa bem mais elaborada, bem mais constante. Com a pandemia, muitas pessoas perderam o emprego. Eu estava estagiando também, foi cancelado o meu contrato. E aí é onde eu comecei a fazer atividade física com os meus filhos, né? Porque a escola também a educação física ficou remota. E aí eu
fazia atividade com eles e postava, né, nas redes sociais. E um amigo meu aqui da comunidade, ele é líder comunitário e ele falou assim: Ivan, por que você não ajuda os moradores de alguma forma, né? Pô, você tem uma formação, você é um cara que tem influência, né? Porque você já representa a Brasilândia já há muitos anos através do esporte. E aí eu falei, pô, legal, vou pensar assim e vou ver que eu posso ajudar, né? Foi onde eu tive uma sacada, né? Uma ideia de subir na laje e fazer essa atividade. E a minha esposa, ela filmou, ela fez imagem da aula, né? Assim, vamos dizer, daquele dia que eu fiz pela primeira vez a ginástica com os meus vizinhos. E aí eu acho que 2 dias depois, esse mesmo amigo meu, ele recebeu uma mensagem falando se tinha alguém na comunidade que fazia uma prática esportiva, que fazia algo de atividade, porque naquele momento, quem praticava atividade física, quem tinha um histórico de atleta, tinha uma imunidade mais alta e combatia o Covid de uma forma mais leve. As pessoas poderiam contrair o Covid, mas ia ser uma coisa mais leve, não ia precisar ser internado, entubado, aquela coisa, né? E já o sedentário já ia sofrer um pouco mais, com as questões respiratórias, né? Como a gente viu lá, toda aquela pane nos hospitais. E aí eu falei pra ele, não, fizemos umas imagens. Foi quando a gente mandou as imagens pra ele, ele mandou lá pra produção da Globo. E aí, assim, rapidamente eles entraram em contato comigo e falou, é isso que a gente quer algo que vai minimizar esse cenário cinza que está aí na Brasilândia, porque a Brasilândia naquele momento era o índice maior de contaminados e o maior índice de morte naquele primeiros meses de março de 2020. Então, eles vieram, no domingo seguinte, eles vieram, fizeram as imagens, falou, Ivan, faz aquilo que você fez lá que a gente viu, e aquilo foi tomando uma proporção que as pessoas começaram a fazer, e até que a primeira reportagem foi no SP1 com o Globo Esporte, né? César Tralli com o Felipe Andrioli. Ô Tralli, agora a gente vai mostrar um treinão na laje, lá na Brasilândia. O professor Ivan reforça, como tá todo mundo trancado em casa, se mexer é muito importante. Isso vale para todas as idades. Mas o Ivan achou essa turma muito pequena e resolveu aumentar o número de alunos. Para isso, uma caixa de som e uma vista privilegiada da vizinhança deram um jeito. Bom dia, comunidade! Vamos começar mais essa aula. E brota gente de tudo quanto é janela, sacada, laje, varandinha, garagem. Não sei se você vai se lembrar dessa história, mas eu não esqueço um caso que a gente falou aqui na Brasilândia, um cara que começou a dar aula de ginástica na laje, você lembra? Professor Ivanildo, claro que eu lembro dele, agitou a galera. Pra galera lá, pros vizinhos. Quem falou, faz à noite. Ele saía na laje, aí a galera fazia ginástica com ele e tal. A gente mostrou isso, a gente pediu até para ele fazer mais aula, lembra? Ampliar os horários e tal. Então, a comunidade passou a ter aula ao sábado também, ao feriado. E nesse fim de semana, olha que bacana, teve o primeiro aulão noturno. E aí, a partir daquele dia que passou, né, as emissoras viram que aquilo era algo muito bom não estava querendo me aparecer nem nada, né? Foi uma coisa espontânea. Então foi uma iniciativa simples que deu certo, né? Que ajudou muitas pessoas. E a partir daí vieram todas as TV abertas, né? Vieram muitas reportagens de agências de notícias internacionais, nacionais, portais, né? Então assim, a questão midiática foi muito positiva. Eles viram com bons olhos isso e ganhou, né? Ganhou
outros estados, outras cidades, outros países. Então, hoje o Aulão da Laje é reconhecido em diversos países, né? Da Europa, da Ásia. Então, assim, isso é gratificante. Não sabia da proporção que ia tomar numa atitude simples, né? E isso eu vejo que não só eu fui beneficiado, mas muitas famílias, muitas pessoas puderam usufruir dessa atividade. With the nation in lockdown till the end of this month and all gyms shut, perhaps we can take some inspiration from Brazil. Now here's how you stay in shape. One gym employee in Brazil. Quando eu subi nessa laje, né, eu jamais imaginaria do impacto que ia ser, né? Então, assim, na verdade eu tive uma empatia com as pessoas que naquele momento precisavam de água. Eu me coloquei no lugar delas, porque elas estavam ali trancadas em casa, não podiam ir para academia, para parques, né? Tinha pessoas que eu já tinha relato de que estavam com síndrome do pânico, preocupadas. Então eu falei, por que não ajudá-las, né? E assim, não pensei em falar, vou cobrar um valor, não. Eu falei assim, eu vou colocar aquilo que eu já tenho de conhecimento, aquilo que eu estou aprendendo, eu vou passar para elas de uma forma gratuita, né? E foi uma forma assim bem orgânica, né? No entanto que os itens que eu pedi, assim, era algo que não precisava sair para comprar, elas já tinham em casa. Mas como eu acredito que o universo devolve essas coisas, né? Mesmo a gente ainda naquele primeiro momento sem saber quando, né? Hoje eu posso falar que eu colho alguns frutos decorrente a 2, 3 anos atrás, né? Já indo para o quarto ano de aulão. Que é coisa natural, assim, que oportunidades de empregos que surgiram, contratos que eu fiz, né, com empresas de marcas esportivas, que quando eu subi aqui, eu só quis ajudar pessoas, né? Então eu acho que assim, que realmente aquilo que é orgânico, aquilo que é feito com espontaneidade, né? Aquilo que é algo que você não pensa ter uma troca, né? Eu acho que isso também é o segredo do sucesso. O logotipo do Aulão da Laje, né, foi criado baseado assim tudo nos itens que eu sempre parti assim da premissa dos itens que eu tive a ideia de usar, né? Então eu falei, pô, mas eu preciso planejar um logotipo com as características da aula, né? Então eu pensei, eu quero algo que vai o bastão, né, o cabo de vassoura, eu quero um desenho que vai a cadeira, a garrafa PET. E aí eu passei isso pro meu filho, né? E aí passou 1 ou 2 dias, ele me apresentou, né, o logotipo. E aí eu falei, é isso, né? É isso, né? Aulão na Laje, e com todos os itens que eu pedia e peço, né, para eles usarem. E aí depois a gente teve a ideia, né, de fazer os itens, né? Caneca, toalhinha, squeeze, camiseta, para crescer o projeto, para que o projeto ficasse um pouco mais consolidado e fortalecer a marca, que acabou foi criada uma marca, né? O Aulão na Laje hoje é uma marca, e isso foi assim um grande sucesso, que as pessoas começaram a aderir e teve uma boa procura. Inclusive na Rodrigo Bocardi tem a caneca, né? A gente mandou uma caneca para ele. Ana Maria Braga também tá para receber uma caneca, tá lá já. Então assim, o item ele alcançou várias pessoas que não têm a oportunidade de estar aqui. A família, eu acho que sempre tá em primeiro lugar, né? Eu acho que o apoio da família, acho que é tudo. O meu filho, ele ficava manuseando uma caixa de som para mim, né? Colocando as músicas. A minha esposa ficava filmando, os outros 3 filhos ficavam ali na contenção, alguns participavam, outros ficavam me ajudando. Então assim, fora os familiares, né, que estão fora, né, assim, que são os irmãos, os tios, né, os primos, que também deram super força de divulgar, de estar sempre apoiando. É isso mesmo, pô, que legal. Isso vai dando força, né? Então a gente vai se munindo dessa força e vai tocando e vamos pra frente.